Bom dia, turma. Vamos dar início a mais uma semana de aula online. Vocês vão colocar o cabeçalho no caderno, a data de hoje. Vamos começar a nossa revisão. Primeiro, nós vamos revisar a forma comparativa dos adjetivos, tá? Assim como ocorre na língua portuguesa, os comparativos em inglês subdividem-se em 3 tipos: inferioridade, igualdade e superioridade. Comparativo de inferioridade: less mais o adjetivo mais o than. O adjetivo ele não muda, ele se mantém normal. A diferença é que eu vou ter o less antes e o than depois. É menos que, menor que. My shoes were less expensive than yours. Meus sapatos foram menos caros que os seus. Comparativo de igualdade. Ou seja, eu falo que uma pessoa é tanto quanto, entendeu? Ele é tão inteligente quanto o irmão. Ela é tão agitada quanto a irmã. Enfim, eu estou comparando uma coisa à outra. Essa comparação pode ser boa ou pode ser ruim, entendeu? Ele é tão ruim quanto o irmão, entendeu? Ela é tão... Vou botar assim... Vou usar um outro exemplo. Tá. Ela é tão feia quanto a irmã. Tô usando as, tanto quanto. Tô botando num par de igualdade. Exemplos. Today's exam is as important as the one we will have tomorrow. A prova de hoje é tão importante quanto a que teremos amanhã. Num par de dificuldade, de importância, ela é tanto quanto. Entendeu? Comparativo de superioridade. Até aqui tá tudo lindo. Usei inferioridade, o less, adjetivo, than. Comparativo de igualdade, as, né, as, mais o adjetivo, mais o as. Comparativo de superioridade. Os adjetivos de uma ou duas sílabas, ou seja, adjetivos curtos, como por exemplo o caso de new e nice. Exemplos. Eu vou usar o adjetivo, vou usar a terminação ER mais o than. Ou seja, antes não tem less, não tem as. Uso o adjetivo, começo pelo adjetivo, faço a modificação acrescentando ER mais o than. The bag she brought today is newer than mine. A bolsa que ela trouxe hoje é mais nova que a minha. Repare que aqui eu tenho new. New é novo. Mais nova que newer. Ok? Comparativo de superioridade de adjetivos de uma ou duas sílabas terminado em consoante, vogal, consoante. O nosso famoso CVC. Regra geral. Quando o adjetivo termina em consoante, vogal, consoante, deve-se dobrar a consoante e aí sim acrescentar a terminação ER. For example, big, bigger than. Fat, fatter than. Sad, sadder than. Big, CVC, consoante, vogal, consoante. Fat, só esse sad aí que entrou um ezinho aí que não faz parte dele, tá? Essa regra de repetição de consoante é válida para praticamente todos os casos dos adjetivos que terminam em consoante, vogal, consoante. No entanto, há exceções, of course, com certeza tem. É o caso, por exemplo, do adjetivo new, que é consoante, vogal, consoante, e clean, que termina em vogal, consoante. New, newer than. Clean, cleaner than. Eu não vou dobrar a última consoante. Por quê? Ia ficar muito estranho uma palavra com 2W. Mesma coisa a palavra que termina com X. Por exemplo, show. Show pode ser o verbo, como pode ser um adjetivo, entendeu? Nesse caso eu não vou dobrar.
Para comparativo de superioridade de adjetivos de uma ou duas sílabas terminado em consoante mais y, o que nós iremos fazer? Riscaremos o y, acrescentaremos o i por causa do y mais o er. For example, busy, busier, crazy, crazier. Então, busier than, crazier than, easier than. Todos eles, antes do y, ele tem uma consoante. Então, eu risco o y, tiro o y, acrescento o i, mais o er. Todos eles têm que ter o than, tá? Tirando quando é comparativo de igualdade, que é as, o de inferioridade e o de superioridade, eu uso than. Comparativo de superioridade de adjetivos de 3 ou mais sílabas, que são chamados de adjetivos longos. Por exemplo, que é o caso do beautiful, intelligent, interesting e valuable. Tem outras palavras que terminam com mais de três sílabas, que são chamados adjetivos longos. Nesse caso, para a gente voltar a acreditar no mundo, eu vou usar o more, mais o adjetivo sem nenhuma alteração, mais o than. Exemplos: beautiful, more beautiful than. Intelligent, more intelligent than. Interesting, more interested than. Valuable, more valuable than. O superlativo, se em um comparativo eu comparo uma pessoa com outra, uma coisa com outra, o superlativo ele é usado para expressar o grau mais alto e intenso de uma característica ou qualidade. Ele costuma estabelecer uma relação entre o substantivo e um grupo de substantivos. Por exemplo, eu vou comparar uma pessoa com uma turma inteira. Ou eu vou comparar uma matéria com todas as outras matérias. Entendeu? Ou eu vou comparar um dia com o restante da minha vida, com todos os outros dias que foram vividos. Exemplo: John is the oldest student in his class. O John é o aluno mais velho da turma dele. Old, que é velho ou idade. Como ele está no superlativo, eu vou acrescentar, em vez do ER, eu vou acrescentar o EST. Superlativo de adjetivos que possuem uma ou duas sílabas, em vez de acrescentar o ER, eu vou acrescentar o ST. Quando nós temos um adjetivo que termina em consoante e vogal consoante, vamos dobrar a última consoante, ele não muda, mesma regra. Só que ao invés de acrescentar o ER, eu vou acrescentar o EST. Exemplo: big, the biggest. Fat, the fattest. Sad, the saddest. E repare que todos eles têm que ter o the, que é o THE, antes do adjetivo, tá? O THE, o adjetivo e a terminação é ST. Essa regra ela não vale para o caso da palavra new e clean. New, the newest. Clean, the cleanest. Esse caso eu não vou dobrar nenhuma consoante. Superlativo de adjetivos de uma ou duas sílabas que terminam em consoante mais y. Se eu tenho antes do y uma consoante, eu vou cortar o y, vou acrescentar o i. Ao invés do ER, que é o comparativo, eu vou acrescentar o ST. Então fica by, busy, busiest. Crazy, craziest. Easy, easiest. The easiest. Ou seja, é a mesma regra do comparativo para o superlativo. O que muda? Quando eu tenho um superlativo, eu vou usar o THE antes e eu vou acrescentar ao final EST. Quando eu tenho um comparativo, eu vou acrescentar o than, vou botar o adjetivo e vou botar a terminação ER. Superlativo longos de 3 ou mais sílabas, que é o caso das palavras beautiful, intelligent, interesting e valuable. Nesse caso, eu vou usar o the most,
Lembra que no adjetivo, quando eu vou comparar, eu vou usar o more? Quando eu vou deixar ele no superlativo, eu vou usar o the most. The most mais o adjetivo. Beautiful, the most beautiful, a mais bonita. Por que eu não tenho than depois? Porque eu não tô comparando com ninguém. Entendeu? A mais bonita da classe. Tá, eu tô comparando uma pessoa com o restante. Mas aí, no caso, eu não preciso do than, porque ele tá no superlativo. Intelligent, the most intelligent. Interesting, the most interesting. Valuable, the most valuable. Formas comparativas e superlativas irregulares. É aqueles que fogem totalmente do padrão. Alguns adjetivos não seguem a regra apresentada anteriormente para formar os graus comparativos e superlativo. A forma desses adjetivos que possuem são chamadas de formas comparativas e superlativas irregulares. E estão entre as mais usadas da língua inglesa. Como não existe regra para esse tipo de formação de grau comparativo e superlativo, é necessário decorá-las. Na tabela abaixo encontram-se as formas comparativas e superlativas irregulares de adjetivos. Por exemplo, bad. Bad é mal, ruim. Quando eu vou botar no grau comparativo, worse, worse than. He is worse than his brother. Ele é pior, ou mais mal, né, que seu irmão. No grau superlativo, the worst. He is the worst guy I've ever met. No caso, I've ever met. Ele é o pior cara que eu já conheci. Far. Far é longe. Far, farther than. The farthest. O mais longe. Eu também posso usar, em vez de far, posso usar o further. Further than, the furthest. Good. Bom. Better. Melhor que. Better than. The best. A melhor. Ill. Ill é doente. Worse, pior. Ou seja, tá pior do que numa doença numa escala pior. E the worst, a pior, na pior fase, na pior. Late. Late, atrasado. Later than, mais atrasado que. The later ou the latest. Nesse caso, nós temos as duas opções. Tá? Com a terminação R e com a terminação ST. O mais atrasado. Little. Little é pequeno. Less, menor que. The least, o menor, o mínimo. Many. Many é muitos. More than, mais que. The most, o maior. Vamos lá. Vamos agora selecionar o comparativo e o superlativo correto das seguintes palavras, respectivamente, large e small. Repare na palavra large. Ela é um adjetivo curto ou longo? Primeiro pensa nisso. É curto ou é longo? Ele está pedindo comparativo e superlativo. Não está pedindo igualdade nem inferioridade. Que até então igualdade e inferioridade só tem no comparativo, não tem no superlativo. Então, large, ele termina em E, certo? Ele é um adjetivo curto, 2 sílabas. Small também. Qual seria a opção correta? The large, the largest. Small, the smallest. Larger, com 2G. The larger. The small, com um L só. The smallest. Large, larger, the largest. The smaller, the smallest. Repare que na letra C, o small, os dois estão com um L só. The larger, com 2G. Largest. The smaller, the smallest. Qual seria a forma correta? Seria a letra A. Vou acrescentar. Eu acrescentaria o ER, mas como eu já tenho o E, eu só vou acrescentar o R. Comparativo. No superlativo, the largest. Em vez do ER, eu vou acrescentar o ST. Small. Small é uma palavra curta, não é CVC, não dobro nada. Até então já tem 2 L's ali, não teria por que ter mais 2 L's.
Então, eu vou acrescentar o ER. Quando eu vou para a forma superlativa, eu vou botar o TH e o EST no final. Complete com a opção que melhor se encaixa. That table is than this one. Aquela mesa, ela é mais longa ou maior que aquela outra. Qual seria o adjetivo correto? Long, more long, the longest, longer ou most longer. Repare que aqui eu estou comparando uma mesa com a outra. Ela é comparativo ou é superlativo? Então eu vou marcar qual? E qual é a terminação para a palavra long? Eu vou fazer alguma alteração? Então qual deles que fica? A, B, C, D ou E? É a letra D, longer. Vou acrescentar a terminação R. Não é difícil, depois que você grava essas pequenas regrinhas, fica tranquilo. Agora sim, vamos para o Present Perfect Simple, presente perfeito simples. O Present Tense são formados com o presente simples do verbo to have, que é o verbo have, né? Have ou has, que nesse caso funciona como verbo auxiliar. O have é o verbo ter. Nesse caso, ele não está como verbo principal, ele está como auxiliar, seguido do particípio passado do verbo principal. O verbo principal, ele vai para aquele tempo verbal que eu mostrei a vocês, lá no livro, a terceira coluna. Eu tenho ele no presente, eu tenho ele no passado e eu tenho ele no particípio passado. O particípio passado dos verbos regulares tem a mesma forma que o passado, ou seja, terminam em ED. E dos verbos irregulares têm formas próprias, sendo assim é necessário estudá-la um a um. Forma afirmativa. He has broken his leg. Ele quebrou a perna. We have bought new clothes. Nós compramos roupas novas. Tanto a palavra broke como bought, ele é um verbo irregular. Porque no presente seria break e seria buy. O verbo quebrar e o verbo comprar. Na forma afirmativa, nós temos o sujeito, o presente simples do verbo have, que é I have, you have, né? He, she, it has, ou seja, o I have ou has, mais o particípio passado do verbo principal. Na forma interrogativa, nós temos o presente do presente perfect. Nós temos o verbo have ou has, que funciona como auxiliar e se posiciona antes do sujeito. Por exemplo, have you already talked to your boss? Você já falou com o seu chefe? Eu tenho aqui o verbo have. Como ele está na interrogativa, ele vem para frente do sujeito. O inglês sempre vai ter essa inversão. Seja com o verbo to be, seja com qualquer modal, com qualquer auxiliar. Ele sempre vai inverter para poder mostrar que é uma pergunta. Okidoki? Na forma interrogativa, nós temos, né, o presente simples do verbo have, mais o sujeito, mais o particípio do verbo principal. Na forma negativa, nós vamos acrescentar um not no verbo auxiliar have ou has. They have not heard what I've told. Eles não escutaram o que eu falei. Eu tenho have, seguido pelo not, seguido pelo verbo no particípio passado. Ou eu posso escrever they haven't heard. She has not eaten anything so far. Ela não comeu nada até agora. Então aqui eu tenho has, que é por causa dela, né? Has, he, she, it. Eu tenho not e eu tenho o verbo no particípio passado. We have not done our homework. Não fizemos nossa lição de casa. O done é o verbo do no presente, que é o verbo fazer. Negativa, nós temos o presente simples do verbo have, mais o not, mais o particípio passado do verbo principal. Forma contraída. Haven't, hasn't. Hasn't para he, she, it. Haven't
para todos os restantes, todos os outros. I, you, we, you, they. O presente perfect, ele é usado com os seguintes advérbios. Just. Just para indicar que as ações que ocorreram no passado bem recente. We have just known each other. Acabamos de nos conhecer. Already. Already é já, para indicar que a ação já ocorreu. É usada apenas em frases afirmativas e interrogativas, e ela é posicionada sempre antes do verbo principal. She has already arrived home. Então, aqui eu tenho she, ela. O verbo to be, o have to have, que no caso é has, né, porque é terceira pessoa, mais o already, mais o verbo principal no particípio passado. E o complemento. Yet. Yet é já ou ainda. Usado em frases interrogativas significa já. Em frases negativas é usado com o sentido de ainda. Posiciona-se sempre no final da frase. Nas orações negativas, ela é empregada para dizer que a ação ainda não ocorreu. We have not decided our topic yet. Ainda não decidimos o nosso tópico. Por exemplo, se eu falo, have you finished? Você já terminou? E você fala que não, você vai falar not yet. Ainda não. E never. Never, nunca. Ele é usado para indicar algo que não aconteceu. He has never